presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, e a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. A presença dos homens, a presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar. Quero ver povo de Deus te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, subir, a glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um culto online. Nós acabamos de adorar a Deus por meio das nossas vozes, nosso canto, e agora nós estamos reunidos para o momento da palavra. E hoje nós vamos falar sobre um tema chamado justificação pela fé.
E aí vocês podem estar perguntando, o que é isso? O que é justificação pela fé? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Hoje nós vamos estudar isso através da carta de Paulo aos Gálatas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 15. Nós vamos continuar aquilo que nós estávamos estudando desde semana passada com a tia Daiane, onde nós aprendemos um pouco sobre o que é o verdadeiro evangelho e o que é o falso evangelho. E agora nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o que é esse verdadeiro evangelho que Paulo quer convencer os Gálatas de abraçar esse verdadeiro evangelho e abandonar o falso evangelho. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 15 do capítulo 2 até o capítulo 4, versículo 7. Eu não vou ler todos esses capítulos, mas eu gostaria muito de incentivar vocês a lerem nas suas casas depois que o culto acabar, tá bom? Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre justificação pela fé. E o que é justificação? O que significa isso? Lembrando que Paulo estava convencendo os Gálatas de abandonar um falso evangelho. Que falso evangelho? Um falso evangelho baseado em obras. O que quer dizer isso? Baseado em uma construção que eu vou fazer, que o pedreiro faz? Não. É um evangelho, uma salvação baseado naquilo que eu faço. Se eu obedeço a Deus, se eu faço tudo direitinho, se eu obedeço meus pais, se eu não minto, se eu não roubo, se eu não mato ninguém, eu vou ser salvo. Ou seja, o que eu faço, quando eu obedeço, esse evangelho que os Gálatas tinham aprendido com outras pessoas, que não era Paulo estava tentando convencê-los de abandonar esse evangelho. Essa mensagem não foi a que eu ensinei a vocês. Essa não foi a pregação que eu dei a vocês. O evangelho que eu ensinei para vocês é outro. E se qualquer outra pessoa quiser ensinar esse evangelho para vocês, que eles sejam amaldiçoados, que eles sejam abandonados, porque eles não vêm de Deus. E aí Paulo começa, a partir do capítulo 2, depois de ter contado uma história da relacionamento dele com os judeus e com os gentios. Quem eram judeus e gentios? Judeus, aqueles que moravam em Israel, os descendentes de Abraão, e gentios, todos os outros povos, os gregos, os romanos, qualquer povo. E aí, depois dele contar essa história, que Paulo foi enviado para pregar o evangelho, para pregar a mensagem das boas novas de Jesus Cristo para todos os povos, Paulo começa a descrever, a ensinar o que é a justificação. Justificação é uma palavra que a gente encontra na palavra de Deus, na Bíblia, para descrever aquilo que acontece com cada um de nós quando nós somos salvos. Quando nós somos salvos, quando nós nos convertemos a Deus, quando nós passamos a acreditar em Jesus Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos justificados. O que é isso? Nós somos tornados justos. O que quer dizer isso? Tornados justos? Não clareou ainda, não entendi. Quer dizer que se antes nós éramos considerados pecadores e culpados diante de Deus, se antes, quando Deus olhava para nós, Ele via o pecado que havia em nós, agora Ele passa a enxergar em nós não mais pessoas pecadoras, não mais pessoas injustas, mas agora pessoas justas. Por causa de algo que eu fiz? Porque eu fui bom? Porque eu obedeci? Não, eu continuo sendo pecador, mas Deus passa a olhar para mim e ver em mim alguém justo, alguém sem pecado. Mas como que isso acontece? Quem que me livrou do pecado que habita em mim? Jesus Cristo. Quando Cristo morre por nós na cruz, quando Ele entrega a sua vida por mim e por você, Ele apaga os nossos pecados e Ele nos torna aceitos diante de Deus. Nós não temos mais culpa. Nós não nos aproximamos de Deus mais com culpa. Por quê? Porque Cristo nos perdoou. Porque Deus nos perdoou por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Os nossos pecados foram lançados sobre Jesus na cruz.
A ira de Deus, o castigo de Deus, que deveria vir sobre mim por causa dos meus pecados, foi lançado sobre Jesus. E naquele momento, os meus pecados são perdoados. E eu agora me aproximo de Deus justificado. Eu me aproximo de Deus como um homem justo, não por aquilo que eu fiz, mas pelos méritos, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o ensino de Paulo. E quando Paulo chega para falar com os Gálatas, eles estão ensinando outras coisas. Eles aprenderam outras coisas. E aí Paulo precisa corrigir eles. Paulo vira e fala: Gálatas, como vocês estão insensatos, como vocês estão loucos. Quem que enfeitiçou vocês? Quem que fez vocês ficarem cegos? Quem fez vocês ficarem surdos para a mensagem que eu preguei? Foi por meio de obras que vocês se converteram? Imagine vocês, você tem um amigo que está prestes a fazer uma loucura. Ele está pensando em bater em alguém que não merece. Um outro amigo de vocês, os dois são amigos, e um está querendo bater no outro, e você vê aquilo. Aí você está tentando convencer o seu amigo a não fazer essa loucura. E aí você vira para ele e fala: meu filho, quem está te enfeitiçando, quem está mexendo com a sua cabeça, você ficou louco? É o que Paulo está falando para os Gálatas. Vocês por acaso perderam a consciência, não estão em sã consciência? Quem que enfeitiçou vocês? Não foi esse o evangelho que eu preguei para vocês. E ele começa a argumentar, começa a convencer os Gálatas. Vocês não se dizem os salvos, os judeus convertidos, porque os Gálatas eles estavam querendo voltar para o judaísmo, para a lei de Moisés, a lei que a gente lê no Antigo Testamento, no início da nossa Bíblia. Eles estavam querendo voltar para aquelas práticas, guardar o sábado, a circuncisão, as festas judaicas de Páscoa, que como haviam no Antigo Testamento, festa dos tabernáculos, enfim, eles estavam voltando a práticas judaicas e não mais as práticas cristãs. E aí Paulo vira e fala: quem que foi o primeiro judeu? Quem que é o pai dos judeus? Quem é aqueles que a gente fala: olha, vocês são a descendência de Abraão? E aí ele fala: Abraão ele nasceu antes da lei. Não havia essas regras que vocês estão querendo voltar quando Abraão existia. E a Bíblia fala que a Abraão foi atribuída justiça. Ou seja, Abraão foi justificado, foi tornado justo, mesmo antes de haver qualquer tipo de mandamento e lei. Não havia ainda os 10 mandamentos, não havia ainda a ordenança de guardar o sábado, não havia ainda a ordenança nem mesmo da circuncisão. E naquela época, antes da circuncisão, Abraão foi creditado a ele justiça, foi atribuído a ele justiça, ele foi justificado. Esse é o primeiro argumento de Paulo. O segundo argumento é que Deus, antes de exigir algo de Abraão, ele faz a Abraão uma promessa. A promessa de que ele seria pai de uma multidão de pessoas e que essa multidão de povos seriam abençoados. E quando ele fala sobre as promessas, ele fala: olha, a promessa, quem prometeu, ele vai cumprir, porque o nosso Deus não é um homem que volta atrás na sua palavra. Ele é um Deus que promete e que cumpre, por isso nós podemos confiar em Deus. E aí Paulo fala: olha, Deus prometeu, e quando você faz uma promessa, não importa se a outra pessoa cumpriu o lado dela, não importa se eu obedeci ou não, se eu cumpri uma parte do acordo ou não, porque não é uma aliança, não é um acordo. Quando é um acordo, eu tenho que cumprir a minha parte e você tem que cumprir a sua. Agora, quando você faz uma promessa, o outro não tem que fazer nada, só aceitar o presente. Se você vira para um amigo seu e fala assim: eu prometo que eu vou te dar um carrinho no Natal, eu prometo que eu vou te dar uma boneca no Natal. Ele sendo um bom amigo ou um mau amigo, você precisa cumprir a sua promessa independente. Você precisa cumprir sua promessa porque você prometeu e é a sua palavra. É isso que Paulo fala: Deus prometeu que iria fazer de Abraão pai de multidões, e iria fazer de Abraão
dos seus descendentes pessoas abençoadas. Da mesma forma, a nossa salvação não é baseada naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas na promessa de Deus. Por isso Paulo conclui dizendo que a lei não nos serve mais para salvação. A lei serve sim para orientar como nós devemos viver depois que nós somos salvos, mas não para conquistar uma salvação diante de Deus. Nós já somos salvos. E em gratidão, em agradecimento, em ações de graças diante de Deus por aquilo que Deus fez por nós, nós sim obedecemos a Ele. Nós vivemos de uma forma que o honre, que o glorifique, que o adore. Nós passamos a viver de uma determinada forma, mas não para ganharmos uma salvação, mas sim porque nós já somos salvos. E aí ele conclui dizendo: por causa dessa justificação pela fé, porque os meus pecados foram perdoados diante de Deus, e porque Cristo morreu na cruz por mim, agora eu sou aceito por Deus como um filho. Eu me torno um filho de Deus. O próprio Filho de Deus desce à terra, morre por mim e por você, e por causa da sua morte, ele possibilita, ele nos torna, cada um de nós, filhos também de Deus. E essa é a alegria de Paulo, essa é a proclamação de Paulo, é a mensagem que ele prega. Esse é o Evangelho, porque nós fomos justificados pela fé, porque cremos em Cristo e não por obras, porque nós somos salvos em Cristo Jesus e não por causa de mim, daquilo que eu faço, é que eu me torno um filho de Deus. Agora o meu relacionamento com Deus está restaurado e eu tenho livre acesso a Deus. Posso orar e falar com Ele quando eu quiser, porque agora não existem mais barreiras. O pecado que antes atrapalhava a minha relação entre eu e Deus, agora não existe mais, porque eu fui perdoado em Cristo Jesus e aceito como um filho de Deus. Que privilégio nós temos, crianças, de sermos filhos de Deus. Que hoje, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, seja em que momento do dia você estiver participando deste culto, que você possa ter essa certeza. Se nós fomos considerados justos por Deus, diante de Deus, nós somos filhos de Deus. E nós temos o privilégio de poder falar com Deus, abrir o nosso coração diante dEle e entregar toda a nossa vida a Ele. Por isso eu quero te convidar hoje, se você não tem ainda a certeza da sua salvação, que você neste momento pare agora, faça uma oração diante de Deus, entregue a sua vida a Ele do seu jeito, ore a Deus do jeitinho que você quiser, mas se abra diante dEle, se entregue a Ele, crendo, confiando que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, e se arrependendo dos seus pecados, que o próprio Deus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. E para você que já se converteu, tenha certeza da sua salvação, tenha certeza de que você está em Cristo Jesus, é um filho de Deus, que você seja renovado hoje na sua alegria, na alegria do privilégio de ser um filho de Deus e poder conversar com Deus o momento que quiser. Aproveite esse presente que Deus nos dá. Nós podemos chamar Deus de Pai e orar a Deus, clamando a Ele como nosso Pai. Que a gente possa valorizar isso e fazer isso todos os dias. Todos os dias, quando a gente acordar, quando a gente for almoçar, quando a gente estiver brincando, quando a gente estiver indo dormir, que a gente possa parar no momento e orar a Deus, agradecendo a Ele por quem Ele é, por aquilo que Ele fez nas nossas vidas, confessando os nossos pecados, pedindo por misericórdia pelas pessoas ao nosso redor, orando pela nossa igreja, enfim, que nós possamos aproveitar o privilégio de sermos filhos de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que nós temos, pela oportunidade que nós temos de sermos filhos de Deus. Obrigado, Deus, por essa graça. Que o Senhor, ó Deus, possa confortar o nosso coração e não nos deixar desviar do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Nós fomos salvos pelo Senhor, justificados pelo Senhor, nós agora somos aceitos diante do Senhor. E que o Senhor, como nosso Pai, possa estar ouvindo a nossa voz todos os dias, durante todo o dia, quando nós formos orar ao Senhor,
entregando nosso coração e nossa vida ao Senhor. Receba essa nossa oração. Esteja, ó Deus, abençoando cada um dos juniores que estiver hoje aqui nos assistindo. Estenda suas mãos sobre as suas famílias, sobre a vida deles, sobre a sua escola, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Beijos e até a próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus.